Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo é um pouco paralelo a todo o caminho que venho fazendo de meditações sobre a Filoteia. Falando com um padre, ao qual eu respeito muito, conversávamos um pouco sobre a condição da vida humana e da vida espiritual, né? A crise da falta de santos. E cheguei à seguinte conclusão: aquilo que já falava, que é parte do meu pensamento e é parte dos meus estudos. Muitos, eles procuram fugir do materialismo, fugir de uma certa teologia da libertação, fugir desse materialismo cósmico que de certa forma entrou também na igreja e não só na sociedade. Buscam um viés espiritualista demais, esquecendo que são humanos. Mas lembrando só que a espiritualidade, ela está dentro dessa humanidade. As pessoas estão deixando de ser humanas ou pelo materialismo e a adesão a essas filosofias modernas que nem elas compreendem, ou por um espiritualismo, por uma condição de querer ser anjo. E daí o jovem reza, novena, terço, reza, curso do Padre Paulo, reza, e cola de Deus e grupo de oração, mas ele não consegue parar de se masturbar. A mocinha, ela reza, mas ela se veste ainda de forma despudorada, sem nenhum pudor, sem nenhuma modéstia, mostrando tudo as carnes, tentando os outros. É claro que estou partindo dentro de uma visão e de uma ótica católica. Bom, aqui o problema não é a espiritualidade, o problema não é rezar. Tem que rezar mais, que aí Deus vai resolver os meus problemas, ou quanto mais eu rezo, melhor eu serei. Sim, de fato sim, isso é real, isso é verdadeiro. Mas falta ainda a gente encher as talhas. Encher as talhas da nossa boa vontade, da nossa decisão, dos nossos sacrifícios, com as virtudes. A condição humana hoje é de tamanha decadência que hoje deixamos de viver as nossas virtudes naturais, que é natural ao homem. Não estou falando de virtudes espirituais, de dons do Espírito Santo. Venho aqui para falar dessa condição humana, dessa humanidade que nos falta. Ser casto não é coisa de um santo de sétima morada. É uma coisa humana, é uma coisa natural. Ser sóbrio não é uma virtude de um santo de terceira morada. É de uma pessoa humana normal. Ter paciência, ter temperança, ter fortaleza, grandeza de alma. É claro que isso vem ao crescimento natural humano também, corporal e psíquico. O negócio que nem o corporal está crescendo e o psíquico e o interior atrofia, não cresce. Eu indico aqui uma leitura de um bispo da Opus Dei, Rafael Llano Cifuentes. Ele tem um livro chamado A Maturidade. E a falta dessas virtudes naturais é também uma falta de maturidade e também uma falta de autoconhecimento. E lembrando aquilo que Santa Teresa d'Ávila, ela fala no Caminho da Perfeição. Ela vai dizer que a maior tentação que o demônio nos coloca é pensarmos possuir virtudes que não temos. E vai muito, às vezes fazemos coisas boas, mas vai muito da intenção do nosso coração. Daquilo, qual que é a intenção do meu coração de fazer aquilo? De ser isso? De vestir tal coisa? Às vezes é só fruto de pura vaidade. Às vezes é só fruto de saciar o nosso desejo. E aqui, então, como adquirir virtudes?
começando pelas coisas simples e naturais nossas, fazendo aquilo que não é da nossa vontade. É claro, não é da minha vontade matar alguém, eu não vou lá matar alguém. Mas fazer as coisas única e simplesmente porque são boas. Só por isso. Não é nem porque vai me satisfazer, muito menos porque alguém vai ver, ou que isso vai dar um bom exemplo para outros. Não. Só porque são boas. Deus olha o nosso coração. Ele deve saber das nossas condições, dos nossos sucessos e dos nossos fracassos. Isso é sucesso, é por conta de Cristo. Somos vencedores porque Cristo venceu, não porque nós vencemos, não porque nós queremos, não porque nós somos alguma coisa. Diante de Deus não somos nada, mas no mundo real somos humanos, primeiramente de tudo. E ser humano também implica em ser espiritual, porque isso é natural ao homem também. Rezar, se recolher, ser silencioso, buscar a solidão. Se esperamos que Jesus e que o Espírito Santo nos leve às solidões interiores com Jesus, é necessário nós ofertarmos primeiramente a nossa solidão a Ele. E para aqueles que um dia se passaram para o bom caminho, um dia começaram com boas intenções e no meio do caminho perderam o rumo, a direção, o foco. Falo para você agora, saia do seu mundo de fantasia, viva a realidade, venha para o mundo real e seja humano. E quanto mais humano, mais divino. Porque a espiritualidade é uma condição natural humana. Se relacionar com Deus é natural e é profundamente humano. Mas é também profundamente humano rir, dar risada, se divertir, viver feliz. Não queira parecer um anjo, porque você nunca será. Nem queira ser um, também não será. E não queira parecer um santo, até se vestindo como um. Mas seja quem você é, e Deus vai viver em você, e você vai, por meio da graça dele, amá-lo. Isso é a santidade. Amar a Deus. Se eu o amo, eu deixo ele agir em mim, e quantas coisas que são boas serão reproduzidas. Eu deixo ele no controle de minha vida. Aqueles que perderam o rumo, ou aqueles que estão começando, ou buscando um sentido para a sua vida, venho partilhar e aqui dar a dica de mais 2 livros. Um é A Educação da Vontade, de Jean Piaget, e outro é A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Fausto. E esse terceiro livro é o livro da Introdução à Vida Intelectual. Aqui vai se tratar e vai falar do cultivo humano, primeiramente, e de qual é a vocação não só espiritual, humana, racional, intelectual, espiritual. Porque a gente reparte as coisas e pica elas. Agora é hora de rezar. Agora é hora de trabalhar. Agora é hora de ler. Não, tudo isso está em conjunto e é uma coisa só. E tudo isso é uma preparação para ir ao encontro no final do dia. E nascemos de novo com Deus, no começo do dia, entregando a nossa vida. Aqui, somente ler uma pequena parte para aqueles que buscam sentido ou que em algum momento perderam o sentido. Para que viestes? Perguntava a si mesmo São Bernardo sobre a sua entrada no claustro. Ad quid veniste? E você? Para que veio essa vida? A vida católica, a vida de oração,
uma vida com Deus, separada da vida corrente, a essa vida de consagração, de concentração e, portanto, de solidão? Não foi por causa de uma escolha? Não preferiu a verdade, o amor, a santidade à mentira cotidiana de uma vida que se dispersa? Ou até os objetivos elevados, sim, mas secundários à ação? Será agora infiel ao culto que elegeu, deixando-se arrastar por aquilo que livremente abandonou? Para que o Espírito nos leve às solidões interiores com Jesus ao deserto, devemos ofertar-lhe as nossas. As coisas não vão mudar de uma hora para outra. E às vezes esperamos coisas de Deus que só nós podemos fazer. Enche as talhas e deixe que Ele, se Ele quiser, aqui um parêntese, porque Deus é livre para fazer misericórdia com quem Ele quiser. Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes pensamos, às vezes você está pensando que sabe muito bem aquilo que é melhor e aquilo que é ruim para você. Não sabe. Só Deus sabe o que é melhor para você. Deixe-se conduzir. Permita que Deus te surpreenda na caminhada. Durante a caminhada, Ele irá te surpreender e irá te surpreender muito. Não coloque limites para Deus. Não reduza a Deus a sua experiência ou a sua vontade. Para começar a amar a Deus, faça aquilo que é alcançável, que é realizável para você. Não queira começar com grandes orações ou grande penitência. Comece com um pouco. Depois comece com aquilo que é possível. E depois de um tempo, vai perceber que você estará fazendo e vivendo o impossível. Comece a fazer as coisas não porque é a sua vontade, mas porque elas são boas. Comece a rejeitar aquilo que te afasta de Deus, aos seus vícios. E faça aquilo. Para adquirir uma virtude, é necessário que você faça aquilo que não é da sua vontade, para você educar a sua vontade, o seu querer. Lembre-se que você vale um Deus crucificado e que Ele te ama profundamente. Ele te ama pessoalmente. As virtudes vão cultivar essa terra que é você, cheia de minerais, limpa das sujeiras, adubada, e as virtudes vão fazer tudo isso para que a semente da palavra de Deus, para que a semente do amor, da vida de santidade, de uma verdadeira vida cristã, não só seja plantada, cresça e frutifique 1 por 100 e 100 por 1000. Que você possa ter como auxílio e exemplo a Virgem Maria. Que você possa reclinar toda a noite no colo ou nos seus ombros e chorar a sua vida. E ela, neste vale de lágrimas, olhará com você com piedade, te conduzirá pela mão até os braços do seu Filho amado. Por onde começamos? Rezando. E depois faça aquilo que só você pode fazer. Comece pelas virtudes. Comece sendo humano e sendo aquilo que você é, para depois ser aquilo que Deus sonhou para você. Salve Maria Imaculada.